A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que tal falarmos de salvação, de prosperidade bíblica à luz das Escrituras? Vamos ler então Mateus capítulo 6, o versículo 31 até o 33, que diz: Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu mal, o seu próprio mal. Amados, quando nós lemos as Escrituras, entendemos claramente as palavras de Jesus, embora quando nós lemos um texto fora de seu contexto, perdemos de vista as verdades bíblicas e então criamos pretextos até para aquilo que se torna depois misérias para nós, né? ou até mesmo heresia para desvio de muitos outros. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós compreendemos o que Jesus tinha em mente em relação ao nosso bem-estar, ao nosso cuidado e à provisão de Deus para com tudo quanto necessitamos. Nós não temos um Deus que, por meio de seu Filho, nos introduziu numa vida de miséria e pobreza. Não, nós temos um Deus que, com seu cuidado, nos guarda, nos protege e apenas tem uma orientação para nós. A nossa busca de vida deve ser o reino de Deus e a sua justiça, a salvação, o estabelecer da vontade de Deus. Isso significa que tudo quanto nós fizermos nessa existência precisa ter, em primeiro lugar, a glorificação do nome de Deus, o estabelecer do reino de Deus na terra. Tudo quanto nós realizarmos tem de ser para a glória de Deus. Agora, nós temos um Deus que não é contra a riqueza e a favor de pobreza. Ele é um Deus de provisão. A Bíblia diz, Jesus dizendo: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará bens aos filhos que lhe pedirem? Então Jesus colocou a oração como meio da graça disponível para buscarmos de Deus bens. E nosso Deus é um Deus de provisão. Ele provê o bem-estar para cada um de nós. A riqueza não é contrária à piedade. Ela pode ser contrária à falsa piedade, mas não é contrária à piedade. Ao longo de muito tempo, inclusive, na nossa forma de sermos igreja, fomos colocando na mente que pobreza era sinônimo de humildade e então riqueza, consequentemente, sinônimo de exaltação. E não é verdade. Eu conheço miseráveis e pobres exaltados e ricos humildes. À luz das Escrituras, quando olhamos para todos, desde o Antigo Testamento, a sombra do que viveríamos agora nas administrações desse tempo, nós vemos Abraão, um homem rico dentro da provisão de Deus, do cuidado de Deus. Vemos Isaac herdando essa mesma riqueza. Jacó, mesmo fugindo sem nada, Deus o acompanhou. Ele mesmo fez aquele voto: se fores comigo, me der o que comer, vestir, né? Me fazeres voltar em segurança, serás o meu Deus. E Jacó foi e voltou em segurança, rico 2 vezes mais, né? Ou muito mais do que ele saiu de casa, embora encontrou seu irmão Esaú, que tinha 2 vezes mais, mas ainda assim ele o abençoou como o maior que abençoou o menor, né? Ele tinha a primogenitura e a bênção de Deus. Nós vemos a história, né, das Escrituras, um Deus que sempre deu provisão ao seu povo. É possível ser muito crente e muito rico. É possível ser muito piedoso e financeiramente abastado. De onde eu tiro isso? A Bíblia fala de Jó. Jó era o homem mais rico do Oriente, mas o mais crente. É possível quando nossos interesses são prioritariamente para a glória de Deus. Quando tudo o que temos é para a glória de Deus. Por isso Jó, quando perdeu toda a riqueza, não perdeu a fé, porque não era a sua riqueza a base de sua fé, mas era a sua fé a base da sua riqueza, e ele tinha a fé como prioridade de sua vida. Por isso, quando ele perdeu todas as coisas, a prioridade manteve-se viva no seu coração, e a prioridade trouxe de volta a riqueza 2 vezes mais. No tempo da graça vemos a mesma coisa. Jesus, mesmo fazendo-se pobre, ele era acompanhado de mulheres e viúvas ricas, né? Jesus tinha essas mulheres que apoiavam seu ministério. Jesus morre, né? O pai
descarrega sobre ele toda a ira que era para nós, e Jesus tem então um discípulo secreto rico que dá uma sepultura nova, colocam em lençóis novos, junto com Nicodemos, e então sepultam a Jesus. Então, não é Cristo contrário à riqueza, é contrária à prioridade que tira o seu lugar, que o tira do centro. Por isso você pode ser rico, você pode ser próspero. O que a Bíblia condena é essa ganância, aquelas pessoas que, por buscarem riqueza, principalmente ministros de Deus, que buscarem riquezas, se colocam em vários laços do maligno, então caem em muitas tentações, como Paulo então exorta. Mas quando nossa riqueza serve aos propósitos de Deus, aos propósitos do reino, aos propósitos da justiça, então nós começaremos a entender o verdadeiro sentido do que Jesus veio nos ensinar. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. Isso significa que tudo quanto fizeres tem de ser para a glória de Deus. A razão porque muitos de nossos jovens se desviam quando entram para a faculdade, têm contato com a filosofia, têm contato com riqueza e dinheiro. Nossas irmãs se desviam quando têm contato com uma vida um pouco além do que estavam acostumadas a viver, é porque elas não foram preparadas para viver Cristo, para viver reino e justiça, mesmo sendo abastados. Nós então vemos cristãos se desviando exatamente quando têm contato com a universidade, ou têm contato com o poder ou com a política, mas vemos Davi rei, mas buscando o reino e a justiça. Salomão rei, poderoso, rico, mas buscando justiça. Sadraque, Mesaque e Abednego colocado dentro de um palácio de Nabucodonosor, no mundo, completamente contrário ao mundo hebreu, mas eles se mantiveram vivos, negaram a mesa do rei, os manjares do rei, porque eles tinham princípios enraizados dentro do seu coração. Por isso você pode até ter contato com a política, mas quando você entra para a política para a glória de Deus, você entendeu que o buscar o reino de Deus e sua justiça antes de qualquer coisa. Amados, queria lhe dizer, não seja um falso piedoso, seja sincero. Em qualquer circunstância da vida, qualquer condição e qualquer posição em que Deus lhe colocar, coloque o reino em primeiro lugar. Porque qualquer coisa que ocupar o lugar de Deus te tira até do lugar da prosperidade, conforme as Sagradas Escrituras. No entanto, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. Não tenha medo. Agarre-se aos cuidados de Deus. Saiba que Deus vai cuidar de tudo. Tenha a salvação como prioridade. Tenha a vida como prioridade. Tenha a santidade como prioridade. Tenha a palavra de Deus como uma prioridade. E tudo quanto fizer, estudar, trabalhar, negociar, enriquecer, coloque a palavra de Deus em primeiro lugar. Que Deus ricamente possa lhe abençoar. É possível ser rico ou pobre, mas crente. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. As demais coisas já estão a ser acrescentadas. Amém.